Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa, tá? A respeito de espionagem, magia negra e conspiração, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar o seguinte pra você, tá? Você provavelmente pensa que o Flow Podcast é uma facção independente do SBT, ou que eles estão pensando de maneira diferente, e que você concorda mais com o que o pessoal do Flow Podcast fala e menos com o pessoal do SBT, e que existe uma divisão entre eles e tudo mais. Isso é completamente mentira, tá? E eu quero falar pra você, tá, que uma das coisas que eu acredito que está acontecendo agora também é o seguinte: você sabe que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk. Preste atenção que eu vou falar aqui, vou dar minha opinião e você pode testar o que eu vou falar aqui, tá? Por que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk? Porque já é um objetivo já desses grupos que controlam informações comprar o Twitter, tá? Sim. O Mark Zuckerberg iria comprar o Twitter, tá? Mas o Twitter é muito mais bem sucedido, tá? É uma rede social extremamente bem sucedida, tá? Ok? É uma das mais diferentes redes sociais que tem, tá? E as informações, no caso, não estão na mão desse pessoal aí, ou estão na mão de alguns grupos, tá? Ou de algum grupo abaixo, tá? Ou então o Twitter está na mão principalmente do cara que criou, tá? E então, quando o Elon Musk comprou, ele pegou as informações para ele, tá? E o que eu acho que está acontecendo agora, tá, é que uma dominação muito grande do crime organizado, tá, aqui no Brasil, tá? Quero falar aqui para você, tá? O que significa isso daí? Significa que bandido tá mandando em você, tá? Outra coisa que eu quero falar para você é a respeito desse sujeito que tá aparecendo aí, esse sujeito que aparece aí. Eu tenho para mim que esse indivíduo é o maior safado mesmo, tá? Ok? Tem um determinado indivíduo que é o maior bandido aqui, que ficava colocando aquele negócio do Instituto ICL, tá? O negócio do Instituto ICL. E esse cara aí falando toda hora. Aí eu ficava ouvindo a voz do cara, a voz. Até o dia que eu vi quem era. Quem é esse tal desse sujeito? É esse sujeito aí. Eu tenho pra mim que isso daí é o maior safado, entendeu? Isso daí é um ladrão, tá? Esse sujeito é ladrão. Ele é trapaceiro, tá? Ok? É o maior pilantra, entendeu? Ok? É isso daí. E provavelmente pratica associação com crime, magia negra, tá? É isso que eu quero falar pra você, tá? Eu acredito que esse indivíduo é o maior de um pilantra mesmo. Esse indivíduo é ladrão, tá? Ele rouba o que é dos outros, é um espoliador, tá? Ok? Quero falar pra você. E o que tá acontecendo é um grande esquema, tá? Onde bandidos estão controlando vocês. Poxa, Jorge, mas eu vi Sargento Faru, eu vi aquele cara, o delegado da não sei o que, delegado da Cunha. Eu vi esses caras aparecendo, tudo fazeção de média, tá? Ok? Por quê? Porque esses caras que são da polícia, presta atenção pra você entender, a polícia trabalha para este esquema, você consegue entender? Você consegue entender? E os bandidos, os esquerdistas, os conservadores, a polícia, tudo isso daí disputa esse esquema. Que é o quê? E o que é esse esquema? É roubar tudo que é seu, tá? É ficar 24 horas espionando você, roubando o que é seu, fazendo fraude, destruindo pessoas e levantando pessoas. É como se fosse as peças do xadrez, o exemplo que eu coloquei. São 10 peças, eles querem derrubar 3 dessas peças aí. Pronto, essas 3 tem que ser derrubadas. Então eles vão trabalhar para derrubar. Não, essa daqui a gente quer levantar. Ei, mas essa peça aí não pode ser jogada nessa posição não. Não, mas é essa daqui que a gente quer levantar. Eles vão e levantam uma peça, tá? Ok? São trapaceiros, tá? São ladrões, tá? Ok? Então eu quero falar para você, tá? Danilo Gentili, tá? Eu acredito que a ideia daquele filme, porque eu vi somente o trailer, tá? Daquele filme do Danilo Gentili. Eu fiz 2 vídeos falando, você me pede aí que eu mando pra você. E eu quero que você analise o que eu falei, pra você chegar à conclusão que eu tô colocando pra você. A ideia daquele filme do Danilo Gentili, como ser o pior aluno, é o seguinte: pegar todo um esquema, tá, criminoso, e doutrinar os professores, a caminharem a favor desse esquema criminoso. E então eles originarem essa sociedade decadente que tem agora. Consegue entender? Que já funciona já, tá? Você consegue entender? É um filme extremamente demagógico, tá?
demagógico, decadente, tá? E visa aumentar o controle dos acadêmicos, tá? Se você pensa que esse filme provavelmente é um filme não acadêmico ou anti-acadêmico, muito pelo contrário, é um filme extremamente acadêmico, tá? Para promover mesmo o controle dos acadêmicos, tá? Ok? Esse sujeito aí, ele tanto é ladrão quanto isso daí é acadêmico, ele representa os acadêmicos. Os acadêmicos, eles roubam tudo de vocês, tá? Esses caras roubam, eles passam a mão no que é seu e roubam o que é seu, tá? Ok? Você consegue entender? Esse sujeito aí, ele pega o que é seu, o que você está construindo e entrega para moradores de rua, entrega para desabrigados, ele rouba o que é seu e entrega para os outros como se fosse dele. Esse indivíduo é um ladrão, tá? Ok? Esse sujeito é ladrão, é safado, tá? Ok? Quando eu fiz uns discursos desmascarando esse negócio do ICL aqui, eu vi, rapaz, apareceu o sujeito aqui, bufando mesmo, tá? Ok? Não siga com esses caras são trapaceiros, tá? Ok? E ele tá falando de Karl Marx, tá? Quando o cara cita Karl Marx, o que significa Karl Marx? Significa o seguinte: adultério de mulher e roubar o que é seu. Adultério de mulher e roubar. É isso daí que significa Karl Marx. Você consegue entender, para você entender? Mas e a questão do patriarcado? Não, a família tradicional tem que entrar junto com isso daí. Preste atenção, olha só. O objetivo do Karl Marx era o quê? A sociedade estava estabelecida sobre somente família tradicional. Aí o Karl Marx inventou o esquema da antifamília tradicional. Não é verdade? Ou seja, ele inventou a ideia do progressismo para poder derrubar a família tradicional. Agora imagine que o Karl Marx consegue derrubar toda aquela sociedade e ele está... É meu isso aqui! Imagine que o Karl Marx consegue derrubar toda aquela sociedade e estabelecer o projeto dele. Pronto, agora a sociedade é toda progressista. Ia passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, alguém ia chegar para o Karl Marx. Ô Karl Marx, é o quê? A gente não está conseguindo controlar toda a sociedade. E por quê? Porque o progressismo está tirando o controle, tá tirando o nosso controle do governo. Aí o que o Karl Marx ia fazer? Joga um pouco de família tradicional nessa situação aí pra gente ter mais controle. Percebeu? Só quem mostra pra você sou eu. Ok? Significa que por exemplo, você acha que na China não tem família tradicional? Ok? Os chineses têm uma cultura tradicional. As tradições deles só funcionam por intermédio de alguma coisa tradicional. Pessoas na China são casados, tá? Pessoas de alta sociedade são casadas. Como é que não tem família, não pode ter um raciocínio conservador no meio deles, tá? Família tradicional e progressismo, tá? Ok? Toda vez que eu olho para os cornos desse indivíduo, eu só consigo ver um ladrão na minha frente. Esse indivíduo é um ladrão mesmo, tá? Teve um dia que eu fiz um post aqui com um projeto que eu criei, um projeto para moradores de rua. Eu criei um projeto aqui. Esse sujeito apareceu naquele negócio da Jovem Pan. O sujeito roubando, cara. O filho da puta roubando o que é meu e se promovendo. E eu tô aqui até hoje, cara, com o meu projeto na mão, com várias coisas na mão, e o cara me roubando aqui, esse vagabundo, ok? Ok, esses indivíduos têm que ir pra cadeia, tá? Esses indivíduos tinham que ser açoitados em troncos, consegue entender? Isso daí são arrebanhadores de criminosos, tá? Quem segue eles são bandidos, tá? São satânicos, são bandidos, são pilantras, são ladrões. Deixa eu só concluir o raciocínio do filme do Danilo Gentili. A jogada do filme do Danilo Gentili é o seguinte: aqueles bons professores que estão ali, aqueles professores tão bonzinhos, não é o modelo de professores que eles querem. Eles querem professores que sejam safados, professores que sejam larápios, que sejam trapaceiros, que sejam ladrões, que sejam puxadores de negócio. Eles querem esse perfil de professores. E aí o Danilo Gentili vai e joga aquele filme ali como uma ideia de conciliação das duas coisas. Ele fala assim: olha, eu fui um mau aluno na escola e me dei bem, cara. E estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, e no entanto eu caminhei pelo caminho errado. Aí ele ensina aos alunos. Eu tenho pra mim que o filme vai acontecer o seguinte: os alunos vão destruir a escola com aquelas coisas ali, e daqui a pouco eles vão ensinar os professores, olha, ensina pra gente como é que a gente tem que fazer as coisas. Aí os alunos vão ensinar, aí o colégio fica aquela zoada e tal, e todo mundo passa de ano no final. É isso daí. Acho que essa é a jogada desse filme aí, tá? Pra aumentar o controle, tá, dos acadêmicos, tá? Ok? Eu quero falar pra você isso, tá?
Sai fora de família tradicional. Sai fora de feminismo, tá? Sai fora de esquerdismo. Sai fora de conservadorismo. Quer ver? Eu vou falar pra você, vou provar pra você que isso são maus movimentos criminais. Prova pra gente. Você vai chegar e vai fazer um manifesto. A partir de agora ninguém vai dar mais audiência, ninguém vai fazer a vontade do Flow Podcast. Presta atenção pra você entender. Vocês querem que a gente continue dando? Poxa, se vocês acabarem com a audiência a gente vai perder monetização. Tá bom, a gente vai ver os vídeos de vocês. Vai ver os vídeos de vocês, tudo bem. Mas a gente não vai fazer a vontade de vocês, ok? Vocês vão ganhar dinheiro, monetização. Só que a gente não quer fazer vontade de esquerdismo, nem de conservadorismo, nem de adultério de mulher, nem nada disso daí, tá? Ok? E a questão da peidofilia, que vocês estão sempre falando contra, né? A gente vai ver pornografia teen e vai se aproximar de mulher mais nova. E eles vão começar a bufar, pá. Os bandidos vão começar a incomodar você, tá? Ok? Os bandidos por trás dele vão começar a incomodar você, tá? Ok? Então eu tô denunciando. Outra coisa que para encerrar, aquele movimento ICL, eu fiz o vídeo, tá? Não vou repetir, tá? Mas esse movimento ICL, ó, é um movimento de magia negra, tá? De magia negra. É de adaptação da Bíblia para adultério de mulher e espólio, tá? Ok? Para comunismo, transformar a Bíblia numa doutrina comunista, tá? O que mais? Os caras são cínicos, tá? Os caras que se apresentam como se fosse bonzinho, eles têm o objetivo de fazer uma crítica contra uma alta sociedade que eles nunca vão derrubar. E essa alta sociedade é que financia eles, porque estando eles abaixo, da onde que vem dinheiro pro bolso de vocês? É essa alta... É meu! Poxa, é a alta sociedade que... É meu! E como é que você sabe que a alta sociedade financia eles? É meu, ok? Vou falar pra você, é o seguinte, o raciocínio é o seguinte: se eles estão embaixo e a alta sociedade está em cima, e o dinheiro corre sempre pra alta sociedade, como é que esses caras ganham dinheiro se não for da alta sociedade? Pronto. E aí você vai ver que tem empresas que são comunistas, ó. Tem empresas, grandes corporações que são comunistas, tá? O que mais? Tem os movimentos esquerdistas, a mídia é esquerdista, tá? Os conteúdos de televisão são todos esquerdistas. Como é que esses caras não são financiados por grandes corporações, não são financiados pelos banqueiros, rapaz? Consegue entender? Ok? Patrocínios de empresas estão na mão de esquerdista. O Flow Podcast é todo patrocinado por empresas, né? Empresas que financiam esquerdistas. Ok? Se o dinheiro está em cima e esses caras estão ganhando dinheiro, estão ganhando da onde? Ok? Então eu tô falando sobre esse indivíduo. O nome desse indivíduo é não sei o que Marinho, tá? Eduardo Marinho. Isso daí é um ladrão, tá? Esse safado sem vergonha. O objetivo dele é esse, tá? É manter um esquema, tá? Consegue entender? Manter um esquema onde ele arrebanha um grupão de pessoas. Ele ganha dinheiro para fazer isso. Um grupão de pessoas ficar ali ouvindo ele, tá? Ok? E trabalhando para ir tirando, roubando de pessoas por cima, roubando pessoas para ele inverter a ordem das coisas. Ele começar a promover pessoas que é do interesse deles. É como se fosse um comunismo mascarado. Consegue entender? Por exemplo, você tem um patrimônio. O raciocínio dele é o seguinte, ó, você tem um patrimônio. Você não é digno disso daí. Pô, mas isso é meu. Não, você não é digno disso daí. Então ele começa a roubar isso daí. Ele começa a roubar e transferir para a mão de outras pessoas. Você não é digno daquilo que é seu. Ele começa a roubar o que é seu. Um ladrão mesmo, safado, tá? Esses bandidos que praticam magia negra no seu olho são tudo conexão deles, tá? É assim, tá? Esse indivíduo está roubando você, tá? Ele está te roubando, tá? Ok? Esse pilantra aí está te roubando, tá? E outra coisa, rouba das grandes corporações. A gente está falando das grandes. É bastante contraditório que ele fale contra as grandes corporações, ó. Quando, se uma pessoa qualquer se atrever a ficar falando contra grandes corporações, você é grandemente incomodado por bandidos, não é? Esses vagabundos falam contra grandes corporações, não acontece porra nenhuma com eles. Bastante estranho, como eu acabei de falar aqui agora, não é? Vai roubar das grandes corporações, ok? Vai lá, faz que nem no filme lá, A Casa de Papel, assalta as grandes corporações. Isso daí ele não vai fazer, esse vagabundo, esse ladrão, ok? Esse safado sem vergonha na cara.